Olá, pessoal. Eu sou a Bia, sou do Extinção Natural. Hoje a gente está aqui com o Luiz, também do Extensão, e a gente vai conversar um pouco com o Vitor sobre um tema que esteve bastante em alta em setembro, mas a gente vai conversar agora em outubro sobre isso com ele. E vamos lá, Luiz, pode se apresentar e depois a gente passa para o Vitor. Então, olá pessoal, todo mundo bem? Hoje a gente veio trazer esse tema aqui bastante importante. Convidamos o Vitor para conversar um pouquinho com a gente. Também estou bem animado para o nosso papo. Primeiro, agradecer o convite de vocês, né? Para mim é sempre um prazer poder falar sobre a minha pesquisa e é sempre um prazer poder falar de um tema que é muito importante. Quanto mais se fala sobre prevenção do suicídio, é melhor, porque você ajuda a quebrar tabus, estigmas envolvendo esse tema. Então, qualquer oportunidade, qualquer porta aberta para falar sobre isso, sou sempre muito grato a isso. Legal, Vitor. Obrigada por estar aqui com a gente. E para começar, a gente queria saber de você como que se deu o seu envolvimento com esse tema, então, tanto, sei lá, suas motivações pessoais, a sua trajetória acadêmica aí tratando do tema. Conta um pouquinho para a gente. Bom, sou formado pela Universidade Federal da ABC. Eu sou formado em Ciências e Humanidades e em Políticas Públicas. Eu já pesquiso sobre o tema de políticas públicas de prevenção do suicídio desde 2016 e atualmente eu sou mestrando no programa de pós-graduação em políticas públicas também da UFABC, né? E atualmente minha pesquisa é sobre a relação entre o suicídio e o desemprego. Eu caí nesse tema meio que por acaso, para ser bem sincero, né? Ali por 2016 eu estava começando a pensar qual ia ser a minha área de pesquisa. Eu entrei na faculdade, eu sempre gostei muito de pesquisa sobre movimentos sociais, eu também, antes de eu entrar, eu queria fazer história e tudo mais, só que eu não sabia como focar a minha pesquisa, né? E um dia, por coincidência, aqui na UFRJ vem o caminhãozinho da livraria da Unesp, né, para vender os livros. E aí eu tava lá, eu tenho um hábito de comprar livro que eu não vou ler, eu sempre acumulo livros, mas eu tinha um livro lá sobre prevenção do suicídio, um livrinho pequenininho, né, do Bertolotti. E aí eu comprei. Só que aí eu deixei ele largado num canto aqui no meu quarto por um bom tempo. Um dia eu tava sentado na minha cama, olhei pro meu lado e tava o livro ali. Eu falei, porra, acho que eu vou pesquisar sobre isso, né? Aí eu comecei a folhear o livro e veio, né? E claro, assim, na minha família já teve é, casos de tentativa, né? Casos de depressão. Então já trazia também uma carga pessoal envolvendo esse tema. Mas não foi assim a minha primeira ideia, né? A minha primeira ideia, na verdade, era movimentos sociais e o golpe de 64, envolvendo políticas públicas, era completamente diferente. Mas no final, pesquisar sobre políticas públicas e prevenção do suicídio acabou sendo ótimo. É uma área ainda muito pouco pesquisada, né? E menos ainda na área de políticas públicas, né? Dentro do campo de públicas. Os principais pesquisadores na área, atualmente, eles são ou da psiquiatria, ou da psicologia, mesmo que puxe para um lado mais social, fica meio que amarrado nessas duas áreas. Alguém, o campo de públicas ainda é uma coisa muito rara. É legal, a gente acha bastante importante, né, essa perspectiva das políticas públicas. Aqui no Extensão, a gente tem uma frente bem forte aí de atuação, né, com pesquisa de políticas públicas. E, bom, a gente também trabalha com um conceito chamado Nosso Futuro Comum, né, que está associado à ideia de sustentabilidade, não só ambiental, mas também social, econômica, etc., né? E como que você diria que esse seu trabalho pode contribuir para essa construção do nosso futuro comum? Bom, para dar um panorama geral, que é o problema do suicídio, né? Então, assim, o suicídio, ele pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer momento da sua vida. Não é um caso, não vai acontecer só com aquela pessoa, porque aquela pessoa tem algum problema e tudo mais. Qualquer pessoa pode desenvolver comportamento suicida. Para ter uma ideia, por ano morrem cerca de
800 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas, né, no mundo. Isso significa que são 40, um suicídio a cada 40 segundos, né? E estima-se que para cada uma morte por suicídio existem 20 tentativas. Também tem que considerar que o número de casos é subnotificado. Tem muitos países que não registram esses números de forma confiável. Além dessas pessoas que acabam cometendo suicídio, acabam tirando a própria vida, outras milhões de pessoas com ideação suicida ou com comportamento suicida. E, junto nessa conta, também tem os familiares e os amigos que sofrem vendo essa pessoa querida sofrendo ou sofrem porque perderam alguém querido, né? Então, é um problema de dimensões gigantescas, né? Só no Brasil, são cerca de 12 mil, né? A nossa taxa de mortalidade por suicídio é de 6 pessoas para cada 100 mil habitantes. Só que existem grupos mais vulneráveis, né, para o suicídio. Falando especificamente, obviamente, mas no mundo, mas falando especificamente. Por exemplo, olhando os dados epidemiológicos, os homens são as maiores vítimas do suicídio, né? Por outro lado, as mulheres, elas realizam quase 70% das tentativas, né? Isso, alguns pesquisadores associam com a questão de que homens usam métodos mais agressivos e tudo mais, só que mulheres têm um número muito maior de tentativas, né? Outra coisa, outro dado, o suicídio é a terceira maior causa de morte entre brasileiros de 15 a 29 anos. Terceira maior causa, né? E, ao mesmo tempo, homens acima dos 70 anos são o maior grupo de risco entre as faixas etárias, né? Embora não seja uma das principais mortes, é um dos maiores grupos de risco, né? A taxa entre homens acima de 70 anos chega a 16 para cada 100 mil habitantes, pensando naqueles 6 da população em geral. Entre grupos raciais, né, a população indígena é a mais vulnerável, né? No último censo, por exemplo, o censo de 2010, se observou que indígenas entre 15 a 19 anos, essa taxa de mortalidade por suicídio chegava a 31 mortes, né? Muito acima dos 6, né? Também, questão de escolaridade, né? Observa-se que uma taxa maior entre pessoas com escolaridade considerada precária, né? Conforme aumentam os anos de estudo, é menor a taxa de suicídio. Isso que contraria que as pessoas acreditam de que o suicídio é o problema das pessoas com mais dinheiro. Não, na verdade não. Escolaridade mostra que tem um impacto. E, por fim, o suicídio ele se mostra também muito forte entre grupos marginalizados e descriminalizados na sociedade, né? Então, para destacar, por exemplo, população LGBT, presidiários, os profissionais da segurança pública e imigrantes. Então, toda vez que eu falo sobre prevenção do suicídio, eu gosto de fazer uma citação de um psiquiatra, né? É o Dr. Neuri José Botega, ele é um dos principais nomes na pesquisa sobre prevenção do suicídio no Brasil. E ele fala, né? Quando nós falamos em prevenção do suicídio, né, significa acreditar que é possível oferecer aos indivíduos outras possibilidades de enfrentamento das dificuldades que os levam a buscar, nesse ato fatal, uma espécie de solução para o seu sofrimento, né? Então, eu acho que nessa medida que principalmente associar o suicídio com a questão de valorização da vida, obviamente, né? O suicídio é uma das coisas, eu diria, uma das coisas mais trágicas na sociedade. É um indivíduo que acaba por tirar a própria vida, né? E não se trata de combater o suicídio, não se trata de proibir, né? Se trata de você oferecer outras possibilidades. Você não vai impedir todos os suicídios, mas tentar prevenir que aconteçam aqueles que podem, né, ser evitados. Então é nessa medida que trabalha a prevenção do suicídio. Que interessante. Não, para mim fica evidente o quanto é muito complexa, né? Todas essas construções, né? Tantos fatores que podem estar interligados, né? Inclusive por determinar esse tipo de taxa com esses grupos de vulnerabilidade, né? É bastante surpreendente. Ainda mais a gente pensar que em muitos contextos esses mesmos grupos de vulnerabilidade social
estão num contexto de vulnerabilidade ambiental, né? Seja por uma região, por estar numa região urbana, enfim, mais distante do centro, né? As várias implicações disso, enfim, essas questões ambientais estão relacionadas também, muito interessante. Não, isso com certeza. Agora, a minha pesquisa no mestrado, eu vou tentar abrir e, e associando os fatores sociais, né, com fatores sociais, como você bem disse, também ambientais, da própria cidade, da opressão a esses grupos, com o desenvolvimento de comportamento suicida, né? Isso pelo lado das políticas públicas. Entendi. Bastante interessante. E também aproveitando aqui, né, você comentou das políticas públicas, não sei se, queria te perguntar, se tem como dizer, né, se tem uma ou mais políticas públicas, né, que são efetivas, né, para a prevenção ao suicídio e se elas existem, quais são as limitações, né, o que poderia ser melhorado, o que você vê? Certo. Bom, antes de tudo, né, só para definir, que às vezes a gente tem o suicídio acaba às vezes se tornando uma daquelas palavras que todo mundo sabe, mas não sabe bem, né? O que define o suicídio? Pela definição da própria OMS, que é a que eu trabalho, né, o suicídio é o ato deliberado, portanto intencional, de tirar a própria vida. E essa é a questão importante do suicídio. É diferente de, por exemplo, uma pessoa que fuma e sabe que aquele ato pode levar à morte, mas ela não faz aquilo na intenção de morrer. Então, o suicídio é o ato intencional de pôr fim à própria vida. O suicídio, ele é uma questão multifatorial, né? Então, ele resulta de uma série de fatores de risco e fatores de proteção que podem levar a pessoa a desenvolver o comportamento suicida ou não, né? E aí, a prevenção ela é feita por meio do reforço dos fatores de proteção e da diminuição dos fatores de risco, né? Isso tanto num nível individual como coletivo. Então, as políticas públicas vão tentar trabalhar em cima desses, tanto do individual quanto do coletivo, né? Ao longo da história, o suicídio ele foi tratado de formas diferentes, né? E acabo focando a minha análise meio que na sociedade ocidental, né? Então, por exemplo, você teve momentos de proibição na Idade Média, mas os primeiros esforços de prevenção do suicídio, eles datam do início do século XX. Né? É bem recente, é do início do século XX. Mas esses primeiros esforços, eles se baseavam em princípios religiosos e filantrópicos. E eles eram organizados por organizações da sociedade civil, não eram governamentais, né? Isso entendendo justamente aquela questão da criminalização do suicídio. A relação do Estado com o suicídio, principalmente até o final do século XX, era de afastamento, de omissão, às vezes de perseguição, criminalização, né? Só que o problema desses primeiros esforços, né, religiosos e filantrópicos, era que eles não tinham um alcance, eles tinham um alcance e os seus recursos eles eram limitados, né, para dizer melhor. E eles também não produziam dados que permitissem avaliação. Nas políticas públicas é muito importante essa questão da avaliação, né? Então, por esse sentido, não era suficiente. Foi só, como eu disse, né, foi só no final do século XX e início do século XXI que se consolidou uma abordagem do suicídio com uma questão de saúde pública, né? Então, no final da década de 80, a Organização Mundial da Saúde vai apontar o suicídio como uma questão prioritária para a saúde pública no país e recomenda que os estados desenvolvam programas nacionais de prevenção do suicídio. Né? Nesse momento surgem as primeiras estratégias, que se chama, né? Surgem as primeiras estratégias nacionais de prevenção do suicídio. Que é um exemplo que muita gente conhece, por exemplo, a Finlândia, é um caso que muita gente cita sobre prevenção do suicídio, que era um país que tinha altas taxas e conseguiu reduzir. Noruega, Nova Zelândia, foram os primeiros países a desenvolver essas estratégias nacionais. Né? Então, o que são as estratégias nacionais? Estratégias nacionais são programas governamentais, né, que trazem uma abordagem abrangente
envolvendo diversos setores da administração estatal, e eles implementam, ele não é por si só uma política pública, ele é um pacotão de políticas públicas, né? Na minha pesquisa, minha preocupação foi entender quais eram as políticas públicas dentro desse pacotão que demonstravam melhor efetividade, né? Então, eu trouxe três aqui para citar para vocês, os três principais na questão de efetividade. Primeira delas, a restrição do acesso aos métodos letais. O que é isso? É você dificultar o acesso a meios que a pessoa possa ter de tirar a própria vida. Então, por exemplo, restrição à arma de fogo, restrição a pesticida, você botar filtro no escapamento de carro, você diminuir a quantidade de medicamentos que vem numa mesma embalagem, você construir barreiras em alto de prédio ou de ponte, porque você está dificultando que aquela pessoa tenha essa decisão. E isso é muito importante, principalmente nos casos que se dizem impulsivos, né? Que às vezes a pessoa tem um estralo ali e resolve tirar a própria vida. Você está dando mais tempo para a pessoa repensar aquela decisão. Essa é uma das políticas que não pode faltar numa estratégia nacional de prevenção do suicídio. Segundo, que eu trouxe são políticas voltadas para educação e conscientização, né? Então, destacando as duas que mais trouxeram resultado, né? Obviamente que a conscientização da população em geral é muito importante, mas as que mostraram mais resultado acabaram sendo a capacitação dos profissionais de atenção primária. Então, porque às vezes a gente acha que, por exemplo, o profissional de saúde ele vai saber como lidar com o suicídio, e isso acaba que nem sempre é verdade, né? Eu vou comentar daqui a pouquinho sobre isso, mas você treinar o socorrista, o médico, né, a saber como lidar, a conversar com uma pessoa em crise suicida é altamente efetivo, assim como uma outra política que trazem, que é o treinamento dos gatekeepers. O que são os gatekeepers? Os gatekeepers que falam são pontos focais, são pessoas que lidam com o público, que lidam com grupos e que podem ajudar. Então, por exemplo, para dar um exemplo, socorristas, policiais, bombeiros, pastores, padres, professores, você preparar essas pessoas não para fazerem o tratamento, né, da pessoa em crise suicida, mas para elas saberem orientar aquela pessoa, saberem identificar, né, e dessa forma falar para a pessoa, é bom que você procure ajuda, é para acolher, né? Bom, você pode procurar ajuda numa UBS, você pode procurar ajuda num hospital, enfim, esse treinamento também se mostrou muito bom pelo lado da educação e da conscientização. E a terceira, parece até que é meio óbvio, mas parece que não, pensando o contexto dessa semana, né? A ampliação do acesso à saúde mental, né? Observou-se que a dificuldade em acessar o sistema de saúde e receber o cuidado necessário é um grande fator de risco, né? Então, por exemplo, o Ministério da Saúde, em 2017 ou 2018, identificou que a existência de centros de atenção psicossocial diminui em até 14% a ocorrência do suicídio em algum município, né? Mas só que isso a OMS diz que também vai acompanhar um programa de conscientização geral da população para eles saberem onde e quando buscar. Principalmente na questão do suicídio, às vezes as pessoas não sabem que, por exemplo, a UBS oferece ajuda psicológica, ajuda social, então as pessoas não sabem onde conseguir essa ajuda. Só que as estratégias nacionais, as estratégias nacionais de prevenção do suicídio, elas também demonstraram algumas limitações, como vocês perguntaram, né? Então, primeiro, que foi observado é a questão do alcance dessas políticas, né? Embora as estratégias tenham tido sucesso em reduzir as taxas de suicídio, elas tiveram um efeito limitado sobre a população em idade laboral, né? Já se observou que os benefícios das políticas de saúde mental nem sempre são distribuídos de uma maneira igual em todos os estratos sociais, né? Uma outra limitação, um outro desafio muito
importante, como eu falei, né, o tabu e o estigma, né? Principalmente porque ele não afeta só a forma como a pessoa em crise de suicídio é vista na sociedade, mas ela afeta muitas vezes o próprio tratamento que a pessoa recebe, né? Como eu falei agora há pouco, às vezes a pessoa chega num hospital, é socorrido, e aquele profissional não sabe como lidar com a pessoa, né? Os estudos já apontaram que casos de tratamento desumanizado, tratamento precarizado, negligente, e a falta de treinamento desses profissionais. Algo que vem, às vezes, da própria formação, às vezes nas próprias faculdades e tudo mais, os professores acabam ou evitando tocar nesse assunto, porque é um tabu, ou acabam reforçando estigmas, reforçando algumas crenças erradas. E um último desafio, eu acho que vai acabar mostrando com mais clareza quando eu falar sobre o caso brasileiro, é a questão do compromisso político, né? Por que é importante que a estratégia nacional seja uma política estatal? Porque o Estado ele tem recursos, ele tem meios para implementar essas políticas de uma forma abrangente, envolvendo diversas áreas, envolvendo diversos setores da administração. Quando você não tem esse compromisso estatal, aquela política ela acaba sendo abandonada. Então eu diria isso, né, sobre a questão das principais limitações.